Olá pessoal! Fazendo uma ponte direta do último vídeo, vamos aproveitar para falar sobre a história de um mago muito conhecido nas lendas arturianas. Um mago que foi inspiração para a criação de vários personagens de filmes e séries, como Dumbledore da saga Harry Potter. Conhecido como o mago conselheiro que guiou o rei Arthur, Merlin se tornou um personagem inseparável das lendas arturianas. Mas antes de entrar no assunto sobre esse grande personagem, peço que se inscreva no canal, deixe o like e nos ajude a crescer. É muito importante a sua colaboração. E sem tanta enrolação, vamos direto para o assunto. Os primeiros registros relacionados a Merlin remontam ao início do século X. Esses registros contam que a princípio o mago era apenas um mero profeta que evoluiu com o passar do tempo, além de ter participado de todas as fases do reinado do rei Arthur, como mago-profeta e conselheiro do rei dos Bretões. Nascido em local chamado Caerphilly, ou Carmarthen, o mago que se tornaria tão famoso, não se chamava Merlin inicialmente. Na verdade, seu nome de nascimento nos primeiros registros era Emrys. Sendo que o nome Merlin só aparece depois, em uma versão latinizada da palavra gaulesa, Mird. Nomes esses que, inclusive, é um nome de um deus bretão correspondente a Zeus da mitologia grega. O nascimento de Merlin é algo muito especulado, pois é dito que o mago é filho de uma princesa real chamada de Fé, que segundo a história teria sido visitada por um anjo. Mas os inimigos de Merlin diziam que na verdade o menino seria filho de uma espécie de demônio conhecido como Incubo, que segundo as lendas, atacam as mulheres sexualmente enquanto elas dormem. Conta a lenda que em uma determinada noite, a princesa de Fé teve um sonho erótico, e que após esse sonho ela teria engravidado, e o fruto dessa gravidez incomum seria Merlin. Após o nascimento da criança, de Fé decidiu batizá-lo, o que fez as pessoas acreditarem que esse lado sombrio do menino teria desaparecido. Até que o tal menino começou a se destacar estranhamente, pois ele apresentava poderes mágicos e sobrenaturais, que o diferenciava das demais crianças da sua idade. E é claro, as pessoas que presenciaram esses poderes começaram a suspeitar que o menino não perdeu a sua suposta essência, mas sim que ela teria sido adormecida, e que agora estava a se demonstrar aos poucos. Enquanto Merlin era observado com o medo e a atenção das pessoas, um monarca da Bretanha chamado Vortigern tentava construir uma fortaleza em uma montanha de Gales, após ter fugido da Saxonia. Mas toda vez que ele erguia uma muralha, a mesma desmoronava engolida pela terra. Por alguma razão aquela terra não segurava nada, e é aí que Merlin entrará para começar a ser conhecido. Pois como ninguém na época tinha alguma explicação para o que estava acontecendo, sugeriram que a terra só pararia de engolir as construções, quando uma criança órfã fosse sacrificada. Felizmente para Vortigern, Merlin além de não ter um pai, também não tinha sua mãe viva nessa época, e o povo tinha um certo cisma contra ele, fazendo assim que ele fosse o escolhido para o sacrifício. Então, um pouco antes de ser sacrificado, Merlin, muito sábio, falou a Vortigern que o sacrifício seria inútil, pois o real problema daquele lugar seriam dois dragões brigando embaixo da terra, sendo um deles vermelho e o outro branco. Quanto a essa parte da história, existem duas vertentes diferentes. Em uma é dito que Vortigern realmente encontrou os dragões embaixo da terra e os libertou, podendo assim finalizar a sua fortaleza. Mas em outra vertente, é contado que Merlin estava fazendo uma referência ao reinado de Vortigern, e que um dos dragões na verdade era o símbolo do seu reino, e o outro dragão se chamava Pendragon. O que Merlin estava querendo dizer é que o reinado de Vortigern, uma hora ou outra iria cair pelas mãos de Uther Pendragon, e logo após Arthur assumiria. Em outras palavras, Merlin estava dizendo que sacrificá-lo não adiantaria de nada, pois o reino de Vortigern cairia cedo ou tarde. Após a morte de Vortigern, a Bretanha ganhou um novo rei, este chamado Uther Pendragon. E claro, Merlin já havia previsto e profetizado o reinado de Uther, quando um cometa em forma de dragão cruzou os céus da Bretanha. E durante esse reinado de Uther, Merlin ajudou o rei em um problema que o próprio acabou criando. Uther era apaixonado por uma mulher chamada Igraine, que por sua vez, era esposa de seu antigo aliado, Gorlois, que por tal razão tornou-se rival de Uther. Inclusive, por garantia, Gorlois trancafiou Igraine em seu castelo. Mas usando de sua magia, o mago Merlin deu um jeitinho nas coisas. Pois em um certo dia, o mago lançou um feitiço em Uther,
dando-lhe a exata aparência de Gorlois. O rei nada bobo, aproveitou que Gorlois estava enfrentando inimigos em uma guerra, e se infiltrou no castelo, e nesse exato dia, aquele que seria o rei Arthur foi concebido. Claro, Merlin também já havia previsto isso, e antes de Uther entrar no castelo, o mago deixou claro a ele, que da relação que ele iria ter naquela noite iria nascer um herdeiro homem, aquele que seria o futuro rei da Bretanha. Então, Merlin havia feito um acordo com Uther em troca de ajudar o rei a ter a noite que ele tanto queria com Igraine. E o acordo era que o menino dessa relação fosse entregue para Merlin, para ser criado e educado por ele, e Uther concordou. Então, quando Uther morreu, Merlin anunciou que somente aquele que retirasse a espada Excalibur de uma pedra, seria coroado o novo rei da Bretanha. Porém, o mago lançou um encantamento na espada, para que apenas o herdeiro legítimo de Uther conseguisse puxar a arma. Sim, meus amigos. Ao contrário do que muitos pensam, Arthur não tirou a espada da pedra porque ele era especial, ou porque ele foi escolhido pela espada. Mas sim porque Merlin arquitetou tudo, lançou um feitiço para que só ele, Arthur, conseguisse retirá-la e se tornar o rei digno da Bretanha. Então, após conseguir tirar a espada da pedra, Arthur, que estava até então sob os cuidados de Merlin, passou a ser o novo rei dos bretões, e de agora em diante, Merlin passa a ser seu mentor e conselheiro. Bom, isso era o que ele pensava, mas Arthur nem sempre ouvia os conselhos do mago. Pois quando o rei se apaixonou por Guinevere, Merlin teria avisado que esta mulher lhe traria problemas no futuro. Mas o amor é cego, pois Arthur acabou até mesmo se casando com Guinevere, contrariando o conselho de Merlin. E esse não foi o único aviso de Merlin, pois ele também teria previsto mais coisas sobre o futuro do reinado do Arthur. O mago também teria avisado que Morgana iria tramar e conspirar contra o rei, mas ele se recusou a ouvir. As habilidades mágicas de Merlin eram surpreendentes. Ele dominava como ninguém a capacidade de premonição e transmutação, podendo com essas habilidades prever eventos futuros e também se transformar em qualquer coisa. E se Arthur tivesse escutado seu conselheiro, provavelmente seu reino não teria sucumbido como foi. Bem, com o passar do tempo, Arthur e seu reino ficam à beira de uma guerra civil, por causa da traição do cavaleiro Lancelot, que havia se deitado com Guinevere, a esposa do rei Arthur. Com isso Arthur entra em uma depressão profunda, e Merlin, vendo a situação do rei e do seu reino, diz a Arthur que o único jeito de reverter a situação era encontrando o Santo Graal. Então, o conselheiro Merlin é obrigado a tomar as rédeas do reino, dando o start pela busca da relíquia desejada, o Santo Graal. Relíquia essa que, segundo as lendas, podia curar qualquer doença do mundo, e era a única que poderia trazer Arthur de volta à sua soberania. Então, reunindo os cavaleiros da Távola Redonda, ele dá ordem para que eles saiam em busca desse objeto milagroso. E assim foi feito. Os cavaleiros se uniram em prol ao rei, apagando assim as fagulhas de uma possível guerra civil entre eles. Bom, na busca pelo Santo Graal, Arthur acaba confrontando um cavaleiro de roupagem negra, Sir Pellinore. Cavaleiro este, que ficou conhecido na lenda como o Cavaleiro Negro. E no meio desse combate contra ele, Arthur termina com a sua espada quebrada. E isso não foi bem encarado pelo rei, pois os cavaleiros tinham muito respeito pela espada que ele empunhava, pois a arma simbolizava a união e a força da Távola Redonda. Então, vendo o desespero do rei Arthur, Merlin o levou até um lago onde eles se encontrariam com as fadas conhecidas como Nimue e Viviane. E das mãos de Viviane, Arthur recebe uma nova espada dentro de uma bainha mágica, que segundo a lenda possuía um grande poder. Daí em diante, Arthur se tornaria imbatível e resistente nas batalhas, pois seus ferimentos eram rapidamente curados quando atingido. O rei se tornou tão forte no campo de batalha, que foi capaz de abater um exército inteiro composto por 900 homens. Bom, mesmo sendo um mago, um vidente e um bom conselheiro, Merlin, assim como Arthur, também caiu. E o nome dessa queda inesperada é Viviane, o amor de Merlin. Merlin era extremamente apaixonado pela Fada do Lago, mas ela não correspondia ao mesmo sentimento. Viviane tinha ódio e medo de Merlin, pois ela sabia de sua origem íncubo. Então, sendo bastante estratégica, Viviane disse que só amaria Merlin se ele ensinasse tudo o que ele sabia de magia para ela. Cego de amores, o mago aceitou a proposta, que ele certamente se arrependeria, pois estando confiante nessa história da fada, ele chegou até a construir uma casa no lago onde os riachos banhavam, para que ali vivessem para sempre.
E lá, Merlin ensinou à fada tudo o que ele sabia sobre magia, incluindo um feitiço especial capaz de prender qualquer ser ou criatura para sempre. Ironicamente, Vivian usou esse feitiço com maestria, porém, contra Merlin, que foi preso em uma gaiola de vidro, no lugar que ele mesmo havia preparado para viver com a fada. E lá ele está residindo até os dias de hoje, em um lugar onde Vivian pode entrar, mas Merlin não pode sair. E você? O que você acha dessa história do Mago Merlin? Deixe nos comentários para que possamos ler a sua opinião, ela é muito importante para nós. Se quer saber um pouco da história da Excalibur, vou deixar no card para caso você interesse saber um pouco mais das lendas arturianas. E se você quer ficar por dentro de mais lendas como essa, se inscreva no nosso canal, deixe o like e nos ajude a crescer. Meu muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Até o próximo mito, nos vemos no próximo conto.